Nem três? Nem reis e nem magos? O que a gente sabe, o que permanece um mistério sobre a história dos homens que visitam Jesus no seu nascimento com presentes na cidade de Belém? É o que a gente vai ver hoje. Direto do original é coisa antiga nesse canal, não é isso. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Ele trata de Bíblia, de teologia, às vezes trazendo alguma coisa do grego e do hebraico, dos tempos do direto original. Hoje vai ter um pouquinho disso. E se você gosta de vídeo de teologia, esse aqui é o seu lugar. Você deixa o seu like, o seu comentário, você se inscreve no canal, você se torna membro. Dessa forma, esse canal se torna um pouco de propriedade sua também. Outra coisa que você pode fazer é se juntar a mim no estudo da teologia. Eu elaborei um roteiro para você seguir no estudo teológico, caso você queira, dá uma passadinha aqui na descrição, tem um link para ele. Mas hoje é dia de explicar todo esse lance dos caras que visitam Jesus e do desconforto que eles geram por serem astrólogos. Esse é o grande lance. Vamos dar uma olhada, vamos olhar com atenção e com carinho a história desses três presentes e como essas coisas se desenvolvem, tá? Então vamos começar pelo mais fácil. Seriam eles três? São três reis magos de fato? Olha, na tradição cristã ocidental, são três. Existem tradições orientais que não, que são outros números e com alguma frequência o número 12, que é um número tão frequente no texto bíblico e tão significativo para o Novo Testamento, é um número adotado. Então, podem ser três, podem ser mais, certamente mais do que três, talvez. A gente não sabe o número de pessoas que visitaram Jesus com presentes. A gente sabe que são três presentes: ouro, incenso e mirra, que originam a ideia de três figuras. Três figuras que em algumas tradições cristãs seriam representativas de África, Ásia e Europa, cada um representando um continente. Por isso que às vezes no universo das artes, quando você tem a história dos três reis magos, um deles é preto, porque um deles é de origem africana, de acordo com a tradição. Agora, existem várias tradições cristãs que apontam para um número maior de pessoas nessa comitiva que entregou ouro, incenso e mirra, que, de novo, na tradição cristã, não no contexto do primeiro século, não no contexto do texto bíblico, tá? Representariam a autoridade, a espiritualidade e a morte de Jesus, cada um desses presentes. Isso é uma coisa também que vem com a tradição ao longo do tempo, não é algo inerente ao texto. Até me surpreende, um negócio interessante. Tão elogiada a Bíblia de Jerusalém, né? Tô aqui com a minha. Hoje ela vai sofrer duas críticas, cara. Primeiro que na nota dela traz essa ideia das representatividades simbólicas de ouro, de incenso e de mirra e que não fazem muito sentido, tá? Como texto, tá? Faz sentido dentro da tradição, mas por que o texto está lá desse jeito, por que esses presentes foram os presentes entregues, isso é uma coisa que não faz muito sentido, e tem uma nota explicativa desse tipo aqui, sem maiores explicações, que pode induzir ao erro. E depois vai ter uma outra crítica que eu vou fazer a ela, que é uma crítica de tradução propriamente dita, tá? Uma crítica de tradução propriamente dita que é importante. Olha aí, ó, a Bíblia de Jerusalém tão elogiada nesse canal, hoje vai passar por severo escrutínio. Então, a ideia de três é por causa dos três presentes, tá? Presentes esses que majoritariamente a gente assume que eram homenagens à vinda deste novo rei que tinha sido apontado por meio das estrelas para esses magos do Oriente. Mas que alguns sugerem hoje, tem um estudo recente de uma universidade britânica, agora deixa eu conferir qual que era, deixa eu ver aqui, Cardiff, a Universidade de Cardiff, que sugere que o incenso e a mirra eram presentes medicinais. A ideia não era tanto uma homenagem real, mas sim uma questão medicinal, o que encontra algum tipo de dificuldade, já que Seleuco II
foi presentear Apolo com ouro, incenso, mirra e outras coisas. Então, parece indicar o tipo de presente que autoridades de um determinado local dariam a outra autoridade de um determinado local, tá? O que nos leva ao fato da gente enxergar essas figuras como reis. Então, por que 3? Talvez nem sejam 3. São reis? Provavelmente não. Mas a gente costuma associar essa passagem com algumas passagens messiânicas do Antigo Testamento que dizem que o Messias seria adorado por reis estrangeiros, em especial Isaías 60, a partir do versículo 5, acho que é a principal dessas passagens, mas a gente tem passagens também em Números, em Salmos. O problema é que, de fato, existe uma questão de reis estrangeiros adorando a Jesus, adorando ao Messias em diversos contextos de Antigo Testamento e de Novo. Geralmente esse contexto é escatológico, não associado ao nascimento, e essas passagens do Antigo Testamento não apontam para a origem desses reis como sendo reis do Oriente, são reis de outros lugares, em geral associados à Etiópia ou sul da Península Arábica. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, cara. Se a gente está pensando no relato de Mateus e que esses caras que vieram com os 3 presentes vieram do Oriente, a gente está pensando na Pérsia, a gente está pensando na Armênia, a gente está pensando no Império Parta, a gente não está pensando na Etiópia e no sul da Península Arábica. Então, existe uma discrepância de local aí. Então, possivelmente, quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê essas referências de reis adorando o Messias, essas referências elas são concretizadas numa perspectiva já de quem crê que Jesus é o Messias, no escatom, na segunda vinda, na parousia, na ideia do Jesus escatológico, de Apocalipse. Ali sim, os reis, as autoridades do mundo estarão de joelhos diante dele. Esses aqui, entretanto, eles vêm do Oriente. A gente não sabe exatamente o lugar. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um mistério extra a respeito desse lugar. A gente não sabe exatamente o lugar, mas tudo indica que eles são, como o texto de Mateus traduz, magos. Mas não exatamente magos no sentido ocidental, moderno da palavra mago, aquela figura de chapéu cheio de estrelas que solta bola de fogo contra dragões, ou quem sabe que estuda numa escola britânica com óculos fundos de garrafa, usa uma varinha e toma hidromel como Harry Potter. Não, gostaram do sotaque britânico? Harry Potter. O sotaque mais britânico ainda, Harry Potter. Não pronunciam o T. Não, a ideia de mago aqui é a ideia similar ao que seria hoje de astrólogo misturado com astrônomo, tá? São caras que olham para as estrelas e a partir da observação das estrelas eles fazem descrições do mundo natural, à lá ciência do mundo antigo, mas também fazem previsões a respeito do futuro, de maus agouros ou de como se deve proceder e, portanto, mais parecido com a questão da astrologia. Então eles seriam magos. Não são 3, provavelmente não são reis, são figuras sacerdotais de autoridade espiritual no Oriente. E aí vem uma grande questão para nós. Estaria a Bíblia endossando a astrologia? Como diria Luiz Saião? Pam. E aí, cara, como que a gente resolve esse negócio? Estaria o Novo Testamento endossando a prática da astrologia? E a resposta é não. Porque a representatividade de sacerdotes do Oriente chegarem até o Messias é a representatividade do papel messiânico para o estrangeiro. O papel messiânico para os de fora. O reconhecimento gentílico de quem é o Messias, de quem é esse novo rei. Lembra que
os magos passam primeiro por Herodes, não reconhecem a legitimidade de Herodes como rei e vão até esse novo rei que a estrela aponta para onde estará. É a ideia de que a vinda do Messias é também para os gentios. E por isso a prática de uma espiritualidade gentílica, ela é colocada aqui para apontar de fato que os gentios estão percebendo a legitimidade desse rei e muitos daqueles que estão na Judéia, que estão na Galileia, não reconhecem. Aliás, essa é uma grande tônica do Evangelho segundo Mateus, tá? Então, não é um endosso à astrologia, mas a astrologia tem um papel ali de indicar que tipo de estrangeiro que será alcançado pelo trabalho desse Messias quando adulto. A coisa se torna extremamente interessante quando a gente olha para a maneira como esses magos são imaginados na vida adulta de Jesus. Agora a gente pode falar dos mistérios e daquilo que foi escondido de você por tanto tempo. Não, brincadeira. Recentemente foi traduzida para o inglês do siríaco, um documento original siríaco do século VIII, chamado A Revelação dos Magos, que é uma história em primeira pessoa de um dos magos, narrando como foi essa viagem para chegar até Jesus guiado por uma estrela. Tá? Então, no texto bíblico, essa história só aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 2, início do capítulo 2, de 1 a 12. Aparentemente, no final do segundo século, provavelmente, é a data que o Brent Landau dá, Brent Landau, tradutor desse texto para a língua inglesa, é a idade que o Brent Landau dá para esse documento. Provavelmente no meio do segundo século, as pessoas já começam a imaginar como teria sido a vida desses magos impactados por Jesus. E aí o documento conta do retorno desses magos para a região da qual eles vieram no Oriente, de acordo com esse documento, algo no extremo Oriente mesmo, algo como a China, algo similar com isso. E como eles vão lá pregar o evangelho na Índia, na China, e depois recebem o evangelho da parte de Tomé, recebem o batismo, na verdade, da parte de Tomé, segundo a tradição tomesina. Isso corrobora com a ideia de que Tomé teria sido um dos evangelistas do Oriente, indo até a Índia. Existem tradições cristãs até hoje que clamam para si a sua origem no evangelista Tomé. É aquele que duvidou, esse Tomé. Então você tem esse documento, que é um documento apócrifo, que é uma ficção, mas que é uma imaginação de alguns cristãos, provavelmente do final do segundo século, de como teria sido a vida desses caras impactados por conhecer Jesus enquanto criança. E a ideia desses caras, ali no final do segundo século, é muito próxima da ideia que o texto está querendo trazer, de que a gente precisa situar esses espiritualistas de outras tradições, de tradições pagãs, adorando aqui a Jesus como Messias, porque esses gentios estão reconhecendo o verdadeiro rei, o reinado de fato que é de Jesus e não de Herodes o Grande, cuja legitimidade era questionada entre judeus no primeiro século, né? Basta lembrar que a dinastia herodiana, Herodes o Grande, o rei da época, a dinastia herodiana, ela era de origem idumeia, né? Ou edomita, se você quiser, de Edom, tá? Não era israelita, judaíta, de maneira nenhuma, pelo contrário, era até da galera rival ali, né? Esaú e Jacó, não é da turma de Israel, não é da turma de Jacó, é da turma de Esaú. Herodes não é um rei legítimo, ele até se casa com Mariane, que era uma princesa rasmoneia, para tentar legitimar o seu reinado, e isso não dá bom. Esse casamento não vinga legal. Ele condena Mariane à morte, então é bem
bem problemático. Eu conto essa história em outros lugares. Quem acompanha o canal talvez já esteja até um pouquinho cansado de ouvir. O fato é que o texto de Mateus acaba trazendo essa figura dos magos do Oriente, explicitando que Herodes não é legítimo nem ao menos aos olhos dos estrangeiros. Herodes é meramente um fantoche do Império Romano. Tá? Isso parece ser bem corroborado, inclusive, em documentação apócrifa também, certo? O que leva a uma questão muito interessante, que é a questão da adoração. São astrólogos que adoram o verdadeiro rei. E que, de acordo com a tradição cristã, eles até se tornam batizados depois pelo próprio Tomé. Se tornam, de alguma maneira, cristãos. Então, existe um foco de conversão aqui. A ideia, ela é uma ideia de conversão. E daí vem a minha segunda crítica à Bíblia de Jerusalém, nesse caso aqui. Por quê? Porque se você olhar Mateus 2,11, geralmente você vai ver os magos do Oriente com ouro, incenso e mirra se prostrando e adorando Jesus. Então eles se prostraram e o adoraram. E aí, cara, a Bíblia de Jerusalém traduz como homenagearam. Em vez de adoraram, ela evita essa expressão de adoração como se fosse uma mera homenagem entre reis, né? E o verbo proskineo, ele até admite essa ideia aí de homenagem. Só que o que acontece aqui em Mateus, que é o grande usuário desse verbo no Novo Testamento, ao lado de João e da literatura joanina ali em Apocalipse, Mateus, quando usa proskineo, é sempre adoração. E aqui é adoração também. Então parece ter um certo receiozinho acadêmico, que você dizer assim, não, se eu traduzir isso aqui como adoração, vai parecer que já existe uma ideia de divindade de Jesus e a gente meio que não quer admitir isso. Pois é, o texto grego parece apontar bastante na direção de que o que está acontecendo aqui é de fato adoração e não uma mera homenagem, pelo uso que Mateus faz aqui. Então, essa história, ela é, no fundo, uma história do gentil, é uma história do pagão sendo trazido à adoração do Messias. Por isso, não apenas não deveria ser desconfortável o fato desses magos serem astrólogos, na verdade é desejável que assim seja, porque se torna uma história dos astrólogos que caem de joelhos diante do verdadeiro Deus. E então existe uma outra espiritualidade acontecendo aqui, porque Jesus é o verdadeiro Messias. O que existe aqui é aquilo que você, que é cristão e me assiste, conhece muito bem. É conversão. E assim isso é reconhecido muito cedo na história do cristianismo. Como de hábito, eu vou colocar aqui no link, aqui na descrição, pelo menos um link para você conhecer o trabalho do Brent Landau, que traduziu esse documento apócrifo e é a parte misteriosa da história dos reis magos, tá legal? Ou dos magos apenas, porque reis tudo indica que não são, e provavelmente não 3 também. Se você quer aprender mais de teologia, dá uma passada aqui na descrição, você tem link para esse meu roteiro de estudos teológicos. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.